Jesus vai te separar? A reflexão do Evangelho de hoje é a explicação do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Essa passagem do Evangelho de Mateus apresenta uma das imagens mais poderosas do juízo final, onde Jesus descreve a separação entre os justos e os condenados com a metáfora do pastor que distingue as ovelhas dos cabritos. O texto revela a grandiosidade e a soberania de Cristo, que virá em sua glória, acompanhado pelos anjos, e se assentará em seu trono para julgar todas as nações. Essa cena solene ressalta que todas as pessoas, independentemente de sua origem, serão chamadas a prestar contas diante do Senhor. A distinção entre os grupos não é baseada em riqueza, poder ou conhecimento, mas sim na prática do amor e da misericórdia para com os necessitados. Essa ênfase na caridade como critério do juízo reflete a essência do Evangelho, onde a fé se manifesta de forma concreta através das obras. Jesus dirige-se primeiro aos que estão à sua direita, chamando-os de benditos de meu Pai e convidando-os a tomar posse do reino preparado para eles desde a fundação do mundo. Essa afirmação destaca que a salvação não é um evento casual, mas um plano divino estabelecido desde o princípio. O critério pelo qual esses justos são reconhecidos é o amor que demonstraram pelos mais necessitados. As ações mencionadas, dar de comer e beber, acolher o estrangeiro, vestir os nus, cuidar dos doentes e visitar os presos, são expressões concretas da compaixão e da solidariedade que Jesus espera de seus seguidores. É interessante notar que os justos não tinham plena consciência de que estavam servindo ao próprio Cristo ao realizar tais gestos. Isso indica que a verdadeira caridade não busca reconhecimento ou recompensa, mas brota espontaneamente do coração que ama. A resposta de Jesus aos justos revela uma verdade profunda. Ele se identifica com os mais pobres e sofredores. Todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Esse ensinamento reforça a dignidade de cada ser humano e a presença de Cristo nos que estão à margem da sociedade. O amor ao próximo não pode ser apenas teórico ou sentimental, mas deve se traduzir em gestos concretos de cuidado. A compaixão, nesse sentido, não é opcional, mas essencial para aqueles que desejam herdar o reino dos céus. Esse princípio transforma a maneira como o cristão deve enxergar o mundo, pois cada pessoa necessitada passa a ser um ícone de Cristo. Por outro lado, Jesus se volta para os que estão à esquerda e os chama de malditos, condenando-os ao castigo eterno. A razão da condenação não está em crimes explícitos ou em atos perversos, mas na omissão diante do sofrimento humano. Eles não negaram diretamente a Deus, mas falharam em reconhecê-lo nos necessitados. Essa parte do discurso de Jesus é particularmente impactante porque mostra que a indiferença pode ser tão grave quanto a maldade ativa. Não basta evitar o pecado, é preciso agir positivamente para fazer o bem. Essa advertência nos lembra da parábola do rico e Lázaro, onde o problema do rico não era sua riqueza em si, mas sua incapacidade de enxergar e ajudar o pobre que sofria à sua porta. A resposta dos condenados revela uma cegueira espiritual. Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Eles não perceberam que, ao ignorarem os pequenos e necessitados, estavam rejeitando o próprio Cristo. Essa falta de percepção demonstra uma vida desconectada do verdadeiro amor, uma existência centrada apenas em si mesma. Isso nos leva a refletir
sobre como vivemos nosso dia a dia. Será que reconhecemos Cristo nos pobres e marginalizados? Ou estamos tão preocupados com nossos próprios interesses que nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio? A conclusão da passagem é categórica. Os que praticaram o amor e a misericórdia entrarão na vida eterna, enquanto os que foram indiferentes serão lançados no castigo eterno. Essa distinção reforça a seriedade da escolha que cada pessoa faz ao longo da vida. Não há meio termo, ou seguimos o caminho do amor, ou nos afastamos dele. Jesus deixa claro que a salvação não é apenas uma questão de fé intelectual, mas de um compromisso real com a vivência do Evangelho. As palavras finais são um chamado à responsabilidade. O que fazemos ou deixamos de fazer aos irmãos mais necessitados tem consequências eternas. Dessa forma, essa passagem nos desafia a olhar para nossa própria vida e avaliar como temos respondido ao chamado de Jesus. Estamos entre as ovelhas que praticam o amor ou entre os cabritos que negligenciam os necessitados? A reflexão sobre esse juízo final não deve nos levar ao medo, mas à conversão sincera do coração. Jesus nos convida a transformar nosso modo de viver, tornando-nos instrumentos de sua misericórdia no mundo. Ao servirmos os pequenos, servimos o próprio Cristo e nos preparamos para herdar o reino dos céus. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.